Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Bom, eu vou dar início à aula de hoje. Aí quem for chegando vai entrando. Já coloquei para gravar também. Qualquer problema de áudio, tá? Me sinalizem se tiver alguma queda, qualquer coisa. Vou ficar de olho aqui também. Certo? Bom, na aula passada a gente falou um pouquinho sobre o anteprojeto, né, sobre o trabalho de conclusão de curso, falamos sobre as diferenças, sobre os diferentes tipos de TCC e também começamos a falar um pouquinho sobre o projeto de pesquisa, né? Afinal de contas, todo trabalho de conclusão de curso acaba sendo um projeto de pesquisa. E aí, para dar início a isso, falamos sobre o anteprojeto, que é justamente essa preparação inicial, essa pré-preparação de projeto, e o projeto é basicamente o desenvolvimento desse anteprojeto, tá? Então, nós falamos um pouquinho sobre o anteprojeto, a sua construção, e a gente vai acabar aproveitando as informações também para falar sobre o projeto de fato, hoje a gente vai falar sobre o projeto de pesquisa, né, o trabalho final. Então, só para a gente recapitular um pouquinho sobre o que a gente falou na aula passada, afinal de contas, a diferença entre o anteprojeto e o projeto é que o projeto ele nada mais é do que a extensão do anteprojeto. Afinal de contas, é no projeto de pesquisa que você vai colocar em prática, vai desenvolver detalhadamente aquilo que você propôs a princípio no anteprojeto. No caso de vocês já vão direto desenvolver o projeto de pesquisa. Mas é bom que você já tenha um conhecimento prévio também do que se trata um anteprojeto, certo? Então, as informações tanto do anteprojeto quanto do projeto elas são similares. A diferença é que no projeto, de fato, é mais extenso, é mais detalhado e tem ainda algumas agregações que no anteprojeto não cabe, né? Afinal de contas, é só ali uma pré-preparação que você desenvolve realmente depois no projeto de pesquisa. Então, só para a gente recapitular aqui, as fases, né, as etapas do anteprojeto de pesquisa. Basicamente são a escolha do tema, né, e aí você tem a sua capa, você tem a contracapa, sendo que no anteprojeto de pesquisa a capa não é obrigatória, mas a contracapa sim, já que ela tem um título, tem o nome de quem está escrevendo, do autor, o curso, o ano, a cidade, enfim. Então, a capa não é obrigatória, mas a contracapa sim, no anteprojeto, tá? No projeto ambas são obrigatórias. Além disso, a gente tem a introdução, basicamente a capa, introdução, fundamentação e referência, né? E ali dentro da introdução que você vai ter o desenvolvimento um pouquinho do corpo do texto, né? Do anteprojeto. Que é na introdução onde você vai colocar a definição do seu problema, os objetivos, a justificativa, a fundamentação teórica e a metodologia utilizada, certo? Caso tenha, o cronograma também de desenvolvimento das atividades para o projeto de pesquisa. E, por fim, as referências. Basicamente, são essas as etapas do anteprojeto de pesquisa. Todas elas vão aparecer também no projeto de pesquisa, mas como eu falei, de forma mais detalhada e também com outros aspectos que não cabem aqui no anteprojeto, tá? E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje e destrinchar cada um deles. Então, vamos lá. O projeto de pesquisa. Aqui eu apresento para vocês os elementos do projeto de pesquisa. Como eu falei, a gente divide em elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais, certo? Dentro do projeto, né, de qualquer pesquisa científica, os elementos pré-textuais são a capa, a folha de rosto e o sumário, ok? E aí, como vocês podem ver, a gente tem a capa e a contracapa, no caso a folha de rosto, como elementos obrigatórios, e a gente tem o sumário também como elemento obrigatório, ok? Em seguida, a gente tem os elementos textuais, que são a introdução, e na introdução, onde você vai desenvolver o seu tema, o problema, a hipótese, quando couberem, obviamente, os objetivos e a justificativa, ok? É nesse momento onde você vai dar a introdução geral sobre o seu projeto de pesquisa. Em seguida, a gente tem o referencial teórico, né, a fundamentação, aquilo que você vai utilizar como base para o seu trabalho, para dar sustento mesmo, né, para dar a fundamentação, a base para o trabalho. Em seguida, a metodologia, os recursos utilizados também devem aparecer, a questão também de riscos e benefícios da pesquisa aparecem aqui nos elementos textuais, e o cronograma necessário à sua
consecução, que é a mesma coisa do anteprojeto, que também tem um cronograma. Aqui no projeto você também apresenta um cronograma de pesquisa, ou seja, aquele calendário de como as coisas vão acontecer, durante qual período cada coisa vai acontecer, certo? Basicamente são esses os elementos pré-textuais e os elementos textuais. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles ainda hoje. E, obviamente, em seguida, os elementos pós-textuais, que nada mais são do que as referências, que é obrigatório em todo o trabalho, devem ser elaboradas conforme a ABNT, a NBR 6023, que a gente já viu também. Além disso, pode ter alguns elementos opcionais, ok? O glossário, o apêndice, o termo de consentimento livre e esclarecido. Aí, se for necessário, é bom você colocar, né? Caso a sua pesquisa seja com pessoas, você coloca ali também. E a carta de anuência institucional, caso você tenha feito a sua pesquisa em algum ambiente onde você precisou pedir permissão. Então, nesse caso, a carta de anuência também entra aí nos elementos pós-textuais. Vamos falar também um pouquinho sobre cada um desses e as diferenças entre eles, ok? Aqui tem alguns exemplos só de apêndice para vocês verem. A gente falou na aula passada sobre o anexo e o apêndice, né? Qual é a diferença, novamente? O anexo é tudo aquilo adicional, extra à sua pesquisa, que você vai colocar no seu trabalho, acrescentar, sendo que trata-se de uma fonte externa, tá? Elaborada por terceiros. O apêndice trata-se de um material extra que você acrescenta no trabalho, sendo que você mesmo quem executou, você quem desenvolveu, você quem fez. Geralmente no trabalho que envolve entrevista e tem questionários, onde você elaborou o questionário, ele aparece ali como apêndice, certo? Alguns exemplos aqui. Avaliações de rendimento escolar de alunos, por exemplo. Aí você vai fazer a própria avaliação do rendimento escolar dos alunos, nessa pesquisa aqui exemplar. E colocar ali no apêndice, né? E geralmente o apêndice ele vem ou por números ou por letras, certo? Apêndice A, apêndice B e aí por diante. E tem um anexo que também é opcional, assim como os apêndices, também enumerados ou através de letras, ok? E aí você coloca cada anexo. Nesse caso aqui, o anexo A traz um exemplo da Constituição Federal. Então, se em algum momento do seu trabalho você cita a Constituição Federal, você pode colocar exatamente todo o trecho, ou toda a página, ou enfim, tudo que você utilizou na parte de anexos, tá? Mas isso aí é uma consulta opcional, caso você queira realmente agregar no seu trabalho. Você pode colocar lá, tá? Mas não é obrigatório. Então, esses são os elementos pós-textuais, tranquilo? Então, esse acaba sendo a estrutura do projeto de pesquisa, no fim das contas, certo? Agora, de forma ainda mais detalhada, tem alguns elementos da apresentação gráfica do texto acadêmico, que precisa ser desenvolvido, né? Esse daqui, basicamente, são os principais, assim, né? Capa, folha de rosto, sumário, o desenvolvimento, que são os elementos textuais, a conclusão que está ali dentro da parte textual, referências, glossário, apêndice, porém, ainda tem alguns detalhes que são típicos do projeto de pesquisa, dos TCCs, das monografias e assim por diante. E a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas agora, ok? Então, para a gente elencar aqui, desenvolver ainda mais detalhado cada um desses, trago para vocês novamente os elementos pré-textuais do seu projeto de pesquisa, tá? A capa, que é obrigatória, a folha de rosto, que também é obrigatória, ou a contracapa, né? E aí você tem alguns elementos que são opcionais, sendo eles a dedicatória, o agradecimento ou a epígrafe. Detalhe que cada um desses itens que vocês estão vendo aí em tópicos, eles aparecem no seu projeto, no seu texto, cada um em página única, tá? Então, se você vai escrever uma dedicatória, é uma página apenas para dedicatória. Vai escrever agradecimento, uma página exclusiva para agradecimento. Epígrafe, mesma coisa e assim por diante, ok? Então, uma página destinada a cada um dos elementos. Capa, obrigatória, primeira página. Contracapa, segunda página obrigatória. E aí, em seguida, você tem a dedicatória, o agradecimento, a epígrafe, que são opcionais. Em seguida, o resumo. E aí o resumo ele é obrigatório, né, para alguns textos, vai depender, mas geralmente tem isso também na proposta do trabalho que você está executando, a depender da instituição. E o resumo também é elaborado de acordo com a norma para resumos, né, 6028. A gente falou um pouquinho sobre o resumo na última aula, que ele deve ter um número mínimo de palavras, ele deve conter palavras-chave, geralmente palavras únicas, 3 ou 4 palavras. É um parágrafo único e corrido, então deve ser bem resumido. Né? Então, assim, também tem uma norma para os resumos onde vocês podem ter acesso aí na internet. Então, o resumo é obrigatório para alguns trabalhos e ele aparece como em seguida, logo depois ou da folha de rosto
ou caso você tenha decidido fazer dedicatória, agradecimento depois disso, ok? Em seguida, as listas, né, no caso de ilustrações, de tabelas, de abreviaturas, e siglas e símbolos. Isso também é opcional, caso você queira fazer uma lista detalhando a aparição das ilustrações, das tabelas, das abreviaturas e tal. Seria basicamente o sumário de imagens, de tabelas, de abreviações, de símbolos ali no seu trabalho. Também é opcional, não é obrigatório. E por fim, o sumário de fato, né, que ele é obrigatório, o sumário do seu texto, onde você vai encontrar as páginas de introdução, de desenvolvimento, de conclusão, de referência e assim por diante, ok? O sumário ele é desenvolvido de acordo com a norma da BNT 6027, que vocês também podem ter acesso aí na internet. Mas que eu mostrei para vocês um exemplo na última aula, acho que tem aqui também no slide, eu coloquei de novo para a gente falar um pouquinho sobre. Mas basicamente essa é a organização dos elementos pré-textuais no trabalho acadêmico, ok? Nessa ordem, cada um em uma página exclusiva, certo? Dedicatória, agradecimento, epígrafe e lista são opcionais, enquanto que capa, contra capa, o resumo e o sumário são obrigatórios, certo? Algumas informações adicionais, algumas observações. Para a elaboração das tabelas ou dos quadros, das listas e do sumário, é recomendado se utilizar o recurso de formatação de tabela no computador. Como eu falei para vocês, né, o sumário a gente pode elaborar ele na tabela e na hora de você for colocar no seu trabalho de fato, você oculta as linhas de grade da tabela que você criou. Assim, o seu sumário, enfim, o que você estiver utilizando, né, ele fica bem organizado, bem padronizado dentro do previsto pela norma. Então, é uma forma de você fazer para facilitar mesmo o trabalho, é fazer dentro de uma tabela, organizar lá cada grade, e no fim você coloca as grades invisíveis, né, você oculta essas grades. Outro detalhe é que cada um desses elementos, assim como eu falei, deve figurar em uma página própria. Então, se você vai fazer todos esses que estão aí, por exemplo, são 8 páginas. Capa, folha de rosto, a menos que, né, a sua lista ou seu sumário passe um pouco disso. Aí são mais páginas. Mas de forma obrigatória mesmo, são 4 páginas. Capa, contra capa, resumo e sumário. Ok? Em seguida, a gente tem os elementos que são de fato os elementos textuais, certo? Mas deixa eu exemplificar aqui para vocês um pouquinho sobre o que eu falei da capa, da contracapa, né? Esses aqui são os elementos de fato obrigatórios, né? Capa, contracapa, resumo e sumário. Isso aqui eu mostrei para vocês na aula passada, mas só para a gente recapitular aqui novamente, vocês têm o exemplo da capa e o exemplo da contracapa. Então, lembrando aqui, basicamente essa é a estrutura. Tudo em tamanho 12, né? Todas as informações da capa vão aparecer em tamanho 12. Geralmente a fonte é corpo, em Times New Roman ou em Arial. E aí o título, no caso, o nome da instituição e o curso que você está fazendo aparecem em negrito e em maiúsculo. No topo de tudo isso, o emblema da instituição em preto e branco, certo? Título do trabalho, subtítulo do trabalho, também em negrito e em maiúsculo, assim como o nome do autor em negrito e maiúsculo. O que vai aparecer apenas em letra minúscula e sem negrito é a cidade e o ano de entrega do trabalho, certo? Sendo que a cidade aparece, obviamente, a primeira letra do nome em maiúsculo. Afinal, é um nome próprio, certo? Enquanto que, na contracapa, a gente tem aqui novamente o nome do autor aparece no topo, em negrito e em maiúsculo. Novamente, título do trabalho, subtítulo do trabalho. Mas aqui você tem especificado a posição que ele vai aparecer no trabalho, ou seja, a 9 centímetros da margem superior da página. Então, você tem como fazer lá pelo medidor de régua do Word ou do programa que você está utilizando, né, para formatação de texto. Você consegue medir pela régua do próprio programa essa distância. E aí também tem aqui uma breve definição sobre o que é isso, né? Então, geralmente ele vai aparecer aqui com espaçamento simples, com o recuozinho do centro da folha para a margem direita, sempre aqui para esse lado, sem nenhum tipo de negrito. E aqui nesse momento que você vai falar que se trata de um trabalho de conclusão de curso, apresentado para o curso tal, da instituição tal, para obter tal título, certo? Também com o nome da pessoa que te orientou. Então, o orientador aparece aqui na mesma formatação do texto anterior, sem espaçamento, né? No caso, espaçamento simples, sem negrito, com a fonte normal. Cidade e a entrega do trabalho, o ano de entrega aqui também. Os outros elementos obrigatórios, elementos pré-textuais, são de fato o resumo e o sumário.
O resumo também de acordo com a norma, como a gente falou, aí aqui aparece resumo em tamanho 12, em negrito e tudo maiúsculo, e de fato aqui o texto, né, do seu resumo. Como nós falamos, o máximo de 250 palavras, deve ser bem simplificado, tamanho 12, sem negrito, justificado, com algumas palavras-chave que representam o seu trabalho. Geralmente essas palavras elas facilitam na busca, né? Então, eu quero pesquisar um trabalho sobre desmatamento. Jogo lá no desmatamento, já posso cair no seu trabalho, por exemplo. Então, assim, se você vai fazer um trabalho sobre um determinado assunto, você tem lá o título e o subtítulo, né? O subtítulo ele dá um detalhe a mais, um recorte a mais para o seu título. Então, geralmente, alguma palavra ou outra do próprio subtítulo acaba aparecendo aqui na palavra-chave. Afinal de contas, é o tema, né? O objetivo do seu próprio trabalho. E em seguida, o sumário. O nome sumário em tamanho 12, em negrito e em maiúsculas. E aí, como vocês podem ver aqui, a gente tem umas subdivisões, né? As subdivisões elas aparecem sem negrito, ok? E o restante aparece em negrito, tudo em maiúsculo também. E aí a questão da tabela que eu falei para vocês, ó, vocês podem ver que está tudo organizado. Isso aqui foi feito numa tabela, só que aí na hora de colar no trabalho a gente deixa a tabela invisível. Então todas as páginas alinhadas, aqui a numeração alinhada e o texto obviamente também alinhado. Então na hora de você fazer a tabela você consegue aqui, ó, mexer no distanciamento da grade para ficar certinho e alinhado, é a mesma coisa no final. E aí você consegue ajustar tanto aqui nesse canto, nessa margem superior e na margem direita, quanto na margem esquerda, e fazer com que o trabalho fique todo alinhadinho aqui no sumário. Basicamente aqui no sumário, todas as definições, né, todos os títulos principais das seções de cada coisa, com a numeração da página. E aí, apêndice, anexo, toda coisa que for opcional também aparece aqui, caso tenha aparecido no seu trabalho. Tudo tem que ser colocado no sumário. Tranquilo essa parte? Então, esse é basicamente um exemplo para vocês de como aparecem os elementos obrigatórios na apresentação gráfica do projeto de pesquisa, certo? Os elementos opcionais, eles seguem uma linha parecida, né? Mas tem umas especificidades tanto para a dedicatória, o agradecimento ele é similar com o resumo, né? Aparece lá agradecimento em negrito e aí o texto do seu agradecimento. Epígrafe geralmente aparece no cantinho do trabalho, que nem aquele textinho da contracapa, mas tudo isso também é de fácil acesso, facilmente encontrado na internet, ok? Vamos seguir falando agora dos elementos de fato textuais, certo? Assim como a gente viu lá no anteprojeto, aqui nos elementos textuais eles são bem semelhantes, né? Porque a gente tem logo a princípio a introdução, obviamente, que é a primeira parte textual do seu trabalho. A gente tem o resumo, né? Mas o resumo ele é considerado pré-textual. Então o texto mesmo, a dissertação do seu trabalho, a redação do mesmo, vai ser desenvolvida a partir da introdução. E aí na introdução é que deve aparecer a definição do problema. Como nós comentamos anteriormente, é aqui que você vai dizer o que é o problema do seu trabalho. Certo, Laís? Tudo bem. A definição do problema, né? O que ele é. Em seguida, os objetivos gerais e os específicos. Então, você tem a seção de objetivos, aqui é onde você diz para que e para quem você está desenvolvendo esse trabalho, dando uma definição geral para esses objetivos e, em seguida, especificando um pouco mais sobre os objetivos que você está utilizando. Óbvio que tem que estar tudo intercalado, tem que fazer sentido, tem que ter uma determinada coerência. Em seguida, a justificativa, e é nesse momento que você vai dizer o porquê que você está desenvolvendo esse processo, esse projeto de pesquisa. Né? Como nós comentamos, é aqui na justificativa que você vai dizer sobre a sua motivação pessoal, o que te levou a pesquisar determinado tema, assim como qual é a importância, qual é a relevância desse trabalho, tanto para a área de pesquisa, quanto para a sua carreira profissional, estudantil, enfim, a contribuição disso para o ambiente exterior, para quem vai ler, tanto quanto para quem escreveu, certo? Então, aqui na justificativa. Então, vocês veem que na introdução ela é dividida em três subtítulos, né? Definição de problema, objetivos e justificativa. Cada seção é enumerada, né? Então, 1.1, 1.2, 1.3, sendo que nos objetivos a gente ainda tem mais duas enumerações específicas, do objetivo geral e do objetivo específico. Então, 1.2.1, 1.2.2, certo? Tudo isso também vai aparecer lá no seu sumário, bem elencado, como vocês podem ver aqui, certo?
Bom, a introdução ela deve ser constituída de um texto único, sem subdivisões, que, no entanto, deve conter cada uma das partes indicadas acima de modo bastante claro. Então, tudo isso deve ser constituído de forma bastante clara no seu trabalho. Você não precisa dizer, bom, a definição do meu problema é tal. Você pode fazer o texto corrido mesmo, desde que fique bem claro que aquele é o problema do seu trabalho. Qual é o objetivo do seu trabalho e qual é a justificativa do seu trabalho. Então, ali na introdução, você tem um texto único que deve conter esses elementos, certo? Dando continuidade, a gente ainda tem, logo após a introdução, a gente tem a revisão da literatura, que basicamente é a fundamentação teórica, né? A teoria que você vai utilizar. E os métodos e os procedimentos, como próximo subtítulo. Não tem muito segredo a questão da teoria, da fundamentação teórica, a revisão de literatura. É o que nós também já comentamos, né? Você fazer a leitura prévia, elencar o que você quer discutir, o que você não quer discutir. Aquilo que é pertinente ao seu trabalho, você vai discorrer na revisão de literatura, ok? É nesse momento aqui da fundamentação teórica que você vai colocar tudo que você vai utilizar como base para o seu trabalho. E em seguida tem a metodologia e os procedimentos de uso do seu trabalho. Né? E aí aqui nos métodos e nos procedimentos que você vai ter subtítulos, né, de delineamento, sujeitos de pesquisa, técnicas e coletas de dados, técnicas de análise de dados e limitações da pesquisa. Ou seja, toda essa parte que vocês estão vendo aqui, tanto de revisão de literatura, métodos e procedimentos, são de fato o desenvolvimento da pesquisa. Anteriormente você tem a introdução, onde você vai dar esse panorama geral sobre o que é, para quem é, por que você escolheu, e em seguida você vai desenvolver tudo isso, trazendo primeiro a fundamentação teórica, né, tudo aquilo que vai ser a base para a sua pesquisa, e em seguida, de fato, o seu texto com a metodologia utilizada e os procedimentos utilizados. É aqui nos métodos, inclusive, que você vai citar de fato qual é o tipo de pesquisa que você está fazendo, né, dentre todos aqueles que nós já vimos também, se é qualitativa, se é quantitativa, se é exploratória, descritiva, explicativa, enfim, se é básica, se é aplicada, se é de campo, se é estudo de caso, se é bibliográfica, se é eletrônica, assim por diante. Então, é aqui nesse momento da metodologia que você deixa bem claro qual é o tipo de pesquisa que você está fazendo, assim como você dá o detalhamento dos procedimentos que você pretende utilizar na execução do estudo proposto. Então, você deixa bem claro os procedimentos que vão ser utilizados. Ou seja, o delineamento da pesquisa, que é exatamente você delinear de fato toda a sua pesquisa, como vai ser feito detalhadamente cada uma das etapas. Os sujeitos da pesquisa, né? Principalmente se for uma pesquisa de campo, pesquisa que vai lidar com outras pessoas, ou até mesmo com animais, com plantas, com materiais, os sujeitos da pesquisa. Em seguida, as técnicas de coleta de dados, assim como as técnicas de análise de dados. Então, aqui também são os procedimentos detalhados, né, das técnicas que você vai utilizar para coletar e das técnicas que você vai utilizar para analisar. Então, por exemplo, eu quero fazer uma pesquisa uma pesquisa quantitativa e eu vou utilizar de entrevistas para fazer essa minha pesquisa, né, chegar num determinado resultado. E aí, nesse momento onde você vai falar um pouquinho sobre a entrevista, sobre a pesquisa, o questionário, enfim, colocando aqui que isso é uma das técnicas utilizadas para coletar dados, ok? E em seguida, colocar como você vai analisar esses dados, né? As técnicas de análise de dados. Então, uma técnica comparativa, um levantamento de dados, uma análise minuciosa de respostas, a porcentagem, enfim. Em seguida, você tem a limitação da pesquisa, e aqui onde você coloca os riscos e os benefícios, né, de fato, da sua pesquisa. Pensando exatamente no que pode atrapalhar a sua pesquisa e já apresentando possíveis formas de alterar isso tudo, né? Então, porque assim, como a gente também comentou na última aula, não existe risco zero, sempre existe algum risco para a pesquisa, da mesma forma que existem benefícios. Então, você tem que descrever quais são esses riscos e benefícios e apresentar soluções antecipadamente para esses riscos. Então, se eu tenho noção de que existe um risco X, eu também tenho noção que eu preciso resolver tal risco X. Então, aqui nesse momento das limitações da pesquisa que eu apresento quais são os riscos e quais são as possíveis soluções, certo? Logo em seguida, a gente tem as apresentações dos dados, né? É aqui onde você vai ter, de fato,
após o seu detalhamento dos procedimentos de técnicas de coleta e de técnicas de análise, aqui no quadro que você vai de fato desenvolver e apresentar todos os dados que você colheu, para em seguida ter de fato o texto corrido sobre a análise dos resultados. Então, basicamente, na área de metodologia, você vai ter o detalhamento de como vai funcionar, como é o tipo de pesquisa, como vai funcionar a sua pesquisa de fato, se vai ser de uma maneira mais prática, se vai ser uma revisão bibliográfica, como você vai fazer, o que você vai utilizar, o que você vai analisar, o que você de fato vai procurar ali no texto. E aí, em seguida, na próxima sessão, que você vai de fato apresentar os dados da sua pesquisa, assim como a análise dos dados. Novamente, cada uma dessas sessões elas acabam adquirindo, né, uma página única para si. Então, revisão da literatura, uma página só para isso. Métodos e procedimentos, uma página só para isso. Aí tem as subseções, que você continua na mesma página, né? 3.1, 3.2, 3.3 seria aqui, 3.4, assim por diante. Acabou o 3.5, ainda resta um pouco na página, deixa lá o restante sobrando. Você já vai para a próxima página, que é a apresentação dos dados. Em seguida, uma página única para análise de resultados e em seguida uma página única para conclusão também. Ok? Continuando. Há alguns detalhes aqui, algumas informações abaixo do balão. Cada uma dessas partes, né, cada uma dessas seções que vocês têm aqui, elas podem sofrer as subdivisões, tá? E aí vai depender do conteúdo, da extensão ou tipo de texto que você está apresentando de acordo com a norma, obviamente. Então, é muito comum que na metodologia tenha subseções, porque, de fato, a previsão da própria norma é que haja essa subdivisão para a delimitação, né, do seu trabalho de pesquisa. Mas pode ser que dentro da revisão de literatura, da sua fundamentação teórica, você queira utilizar subseções. E aí tudo bem também. Você coloca lá 2.1, 2.2 e assim por diante. Mesma coisa para apresentação dos dados, mesma coisa para análise de resultados. Na conclusão, não chega a ser muito comum ter subdivisões, não. Nas outras pode ser que tenha. Agora um detalhe. Todas essas seções devem conter um texto relacionado a si, ou seja, não é possível colocar o título de uma seção e logo em seguida subdividi-la apresentando o título de subseção. Então tem que ter uma coerência entre cada uma das subseções que você está apresentando, certo? Então, assim, a minha subseção aqui 3.1 é de delineamento, faz parte do meu procedimento de pesquisa. Não faz sentido eu colocar aqui uma subseção com o nome conclusão, por exemplo, porque a conclusão não faz parte do meu procedimento, do meu método. Ela é uma seção única, para si só. Então, a subseção, né, que você fizer a subdivisão, tem que ter, de fato, uma coerência com a seção principal dessa parte do trabalho, ok? Outro detalhe, ao se subdividir uma seção, é necessário haver duas subseções. Então, se você quer fazer uma subdivisão aqui na seção, tem que ter no mínimo duas. Se você vai fazer só uma divisão, aí não tem por que nem dividir. Você continua no seu texto ali corrido mesmo, sem subdivisão nenhuma dentro da própria seção, certo? Se você quiser utilizar subseções, tem que ter no mínimo duas, 3.1, 3.2. Como era no caso aqui dos objetivos, né? O objetivo geral, o objetivo específico. Eu tenho no mínimo duas subseções. Se não fosse duas, se fosse só uma, não teria por que eu subdividir, eu colocaria ela de fato aqui no objetivo de modo geral. Então, no mínimo, duas subseções. Tranquilo? Bom, um pouquinho sobre a conclusão, né? A conclusão, a gente já tem uma ideia sobre, de fato, como fazer na redação do texto, mas basicamente aqui, de acordo com o que o Metz apresenta para a gente, é nesse momento da conclusão que é importante fazer uma recapitulação geral do seu trabalho, né, do seu projeto de pesquisa, mostrando as contribuições do trabalho tanto para o meio acadêmico, quanto para a sociedade e até para você mesmo. Então, nesse momento, você acaba fazendo um link com aquilo que você apresenta na introdução. Se você, de fato, conclui que o que você propõe na introdução foi atingido. Naquele momento onde você fala sobre a relevância da sua pesquisa, sobre a importância para a área quanto para si mesmo, é aqui que você vai concluir se de fato, né, você tem de fato essa garantia. Se o trabalho que você fez, se a pesquisa que você desenvolveu, ela tem de fato, né, essa contribuição para o meio acadêmico, para si mesmo, para o pesquisador ou para a sociedade, né? Então essa é a recapitulação geral.
Além disso, nesse momento você apresenta os resultados de forma mais geral. Já vai ter tudo ali anteriormente, tanto nas análises, né, bem desenvolvido, bem minucioso, né, feito. Mas aqui na conclusão é importante que você tenha também a apresentação dos resultados de uma forma geral, afinal de contas é uma conclusão. Não é necessário apresentar os detalhes de forma aprofundada, porque você já fez isso anteriormente, nem sequer apresentar os dados, porque também já está ali feito anteriormente. É só basicamente, de uma forma geral, apresentar os resultados que você obteve com a pesquisa. Além disso, é importante utilizar uma linguagem impessoal, na terceira pessoa, para apresentar os resultados. Então a gente comentou sobre isso, não se usa a primeira pessoa nos projetos. O meu, eu, enfim. A mesma coisa que a gente falou no caso da citação, né, do grifo nosso, grifo do autor, tradução nossa, geralmente se utiliza a terceira pessoa, não a primeira, né, porque senão fica um grau muito soberbo, né, e geralmente o trabalho não é feito sozinho. Até porque também tem um orientador que vai levar o nome ali. Por mais que ele não tenha escrito, por mais que ele não tenha de fato colocado a mão no seu trabalho ou alterado alguma coisa, ele é a pessoa que vai te orientar, que vai fazer uma revisão uma vez ou outra. Enfim, então a gente utiliza a terceira pessoa para deixar o trabalho impessoal, tá? E obviamente a formatação ela é a mesma, né, do restante do trabalho, deve ser utilizada a mesma fonte, mesma questão de espaçamento, para manter o padrão do trabalho como um todo. Tranquilo? Essa é basicamente a informação sobre a conclusão. Então, esse aqui são os aspectos textuais, né, os elementos textuais de fato do seu projeto de pesquisa. Agora, a gente tem também os elementos que vão aparecer dentro dessa área quando você vai fazer análise de dados, por exemplo. Pode ser que você queira utilizar de ilustrações, de gráficos, de tabelas, e existem algumas especificidades, ok? Eu vou trazer aqui para vocês dois das mais comuns que aparecem no caso das ilustrações. A priori aqui a gente tem o gráfico, né? Então, assim, essas ilustrações podem ser o quê? Podem ser desenhos, podem ser esquemas, podem ser fotografias, fluxogramas, gráficos, mapas, plantas, quadros, organogramas, enfim, pode ser muita coisa. Aquilo que for pertinente para o seu projeto de pesquisa, certo? E aí ele vai aparecer, a depender da sua preferência, ou no corpo do trabalho, né, do seu texto, ou geralmente ele vai aparecer no apêndice ou no anexo. E aí tudo isso acaba ficando sinalizado logo depois também, de uma forma ou de outra. Ainda, quando a gente faz a utilização dessas imagens, das ilustrações, seja ela qual for, a gente precisa colocar uma legenda, né, uma identificação. Essa identificação ela vai aparecer ou na parte inferior ou na parte superior, aí vai dar preferência de cada um, precedida de uma palavra designativa. Então, nesse caso aí que vocês têm um gráfico, por exemplo, a palavra designativa dele é figura, né? Então, figura 1. Você pode utilizar imagem 1, imagem 2, tabela 1, tabela 2, gráfico 1, gráfico 2, caso tenha mais de um, né? Enfim, mas é necessário ter essa legendagem. Então, a gente acaba fazendo a identificação. Figura 1, tal, com o nome. Então, ó, é identificado na parte inferior ou superior com alguma palavra designativa, seguida do número de ordem, né? Se é a primeira, se é a segunda, se é a terceira, aparece ali também junto, em algarismos arábicos, tá? Em números cardinais. Então, não são números romanos, números arábicos. Figura 1, figura 2, figura 3 e assim por diante. Seguida do título, né? Ou da legenda explicativa de forma breve. Então, gráfico de tal coisa, você pode dar um título ou dar uma pequena explicação, sempre de forma breve, geralmente não passa de uma linha. Breve e clara, né, bem objetiva mesmo, o que dispensa a consulta do texto, né? Então, de forma bem explicativa, sucinta, resumida, um título ali ou uma pequena explicação e a fonte também, obviamente. Nesse caso aqui do exemplo, onde vocês veem o gráfico, tem aí figura 1, gráfico de tal coisa, sei lá, gráfico das regiões do Brasil, leste, oeste, norte, por exemplo. E aí ali você tem a fonte, né, de onde foi retirada. A fonte ela aparece com a referência da mesma forma que eles aparecem na citação. Lembram? O último nome do autor em maiúsculo, ano e a página de consulta. Da mesma forma que a gente tem a citação de texto, citação de imagem é com o mesmo tipo de fonte. Não precisa estar entre parênteses, tá? Fonte, dois pontos e ali a referência. Lembrando que a identificação e o nome fonte aparecem em negrito. Tanto o fonte quanto a figura, né, cada uma delas. Bom, além disso, devem ser inseridos o mais próximo possível do trecho a que se refere, de acordo com as possibilidades da disposição gráfica do texto. Como assim?
Bom, se eu quero utilizar um gráfico para ilustrar uma coisa que eu acabei de falar ali no parágrafo, eu vou colocar ele logo em seguida do parágrafo. Agora, caso não caiba na formatação da página, né? Se, por exemplo, já estiver no finalzinho da página e a imagem não couber, você tem que pular para a página seguinte, né? Colocar na página seguinte. Mas aí você continua o texto, né? Você coloca ali seu parágrafo, você pode colocar entre parênteses figura 1, por exemplo. E aí na próxima página, quando couber, você coloca lá a figura 1 para exemplificar, já que a identificação aparece, a fonte também aparece, fica tranquilo. Mas, se possível, colocar logo depois do trecho a que ela se refere, seja uma imagem, um desenho ou fluxograma, ok? Caso você não queira colocar ali diretamente no próximo ao trecho que ela se refere, aí sim você vai colocar no apêndice ou no anexo, a depender do tipo de figura que você está utilizando. Se for um gráfico de produção própria, você vai colocar no apêndice. Se for um gráfico, uma ilustração de figura de terceiros, aí você coloca no anexo do seu trabalho, certo? Além disso, a legenda, né, tanto de figura, quanto de fonte, quanto título e a referência, né, ela deve aparecer uma fonte menor que a do texto em si, que nem a citação longa, né, que a gente viu. Então, se o texto, né, do trabalho ele é tamanho 12, então a figura 1, a fonte, geralmente ela vai vir em tamanho 10 ou em tamanho 11. Lembrando que, também para manter a coerência e o padrão do seu trabalho, se você faz a utilização de alguma citação longa, no corpo do seu trabalho e você utiliza a fonte 10 para citação longa, a mesma coisa vai acontecer aqui no caso, né, de uso de imagens, de ilustrações, repetir também o uso da fonte 10. Se na citação você utiliza a fonte 11, aí você repete aqui também na ilustração a fonte 11, para manter mesmo o padrão do seu trabalho, certo? De acordo com as normas. Bom, isso se caso, obviamente, você fizer uso, né, de alguma ilustração. Caso não, segue o baile. Citação, com certeza, a gente acaba utilizando sempre, não tem como fugir disso. Tá? Mas, só para ficar bem claro, a legenda deve apresentar-se em fonte menor que a do texto em si, geralmente tamanho 10, e a indicação da fonte somente ocorre quando a ilustração não tenha sido elaborada pelo próprio autor, e sim extraída da outra fonte. Ou seja, se você desenvolveu a figura, a ilustração, né? Um quadro, um gráfico, uma foto, um mapa, enfim, não precisa colocar a fonte. Agora, se você pegou de outro lugar, aí sim você indica a fonte, né? E nesse caso você vai fazer a citação conforme a norma da ABNT de citações que a gente também já viu, né? Nome, ano e página de onde foi retirada, certo? Basicamente é isso, um pouquinho sobre as ilustrações. Ainda tem aqui um pouquinho sobre tabelas também, um exemplo de tabela. Mesma coisa acontece com a tabela, veja lá. Tabela 1, aí é numerada, né? Se tiver mais de uma tabela, tabela 1, tabela 2, tabela 3, assim por diante, números arábicos. Um título específico, bem sucinto. Aqui, por exemplo, é a Frota Mundial de Navios e a fonte lá embaixo. Sobrenome, ano e página de onde foi retirada, ok? Algum detalhe para vocês verem, né, a observação, é que as tabelas não apresentam as linhas de grades verticais, só as de grades horizontais. E geralmente a gente faz assim para as tabelas, para que não fique muito poluído, de você colocar uma cor sim e uma cor não, para cada linha, né? Ao invés de deixar tudo da mesma cor, só com os tracinhos, a gente faz por coloração. Até porque é esteticamente mais agradável, né? E aí, na tabela, né, que você vai fazer a retirada das grades verticais, deixar somente as horizontais. E é nesse momento, né, das tabelas que você vai apresentar informações estatísticas, geralmente, certo? Aqui, esse é um dos exemplos, né? Tabela geralmente é muito mais comum quando a gente tem um trabalho de áreas de exatas ou a gente tem um trabalho qualitativo que a gente quer apresentar os dados em forma de tabela, por exemplo, ou em forma de gráfico, e cabe a cada um fazer como preferir, mas é importante saber que, independente da ilustração que você vai utilizar, a gente deve sim utilizar uma identificação e um título, e a fonte, caso tenha sido retirada de outras fontes a não ser a sua própria execução, né? Caso você não tenha sido o autor dessa ilustração. Tranquilo em relação às ilustrações? Alguma dúvida, alguma pergunta? Geralmente nos trabalhos onde a gente tem coleta de dados e você tem alguns dados qualitativos, né, porcentagens, enfim, é muito comum do próprio autor elaborar o gráfico dele, a tabela dele, enfim. E aí, nesse caso, quando você coloca no seu trabalho, não tem por que colocar a fonte, certo? E como eu falei, pode aparecer logo em seguida
né, do texto ou lá no apêndice no final do trabalho, ok? Óbvio que se você vai colocar no apêndice, você sinaliza no seu trabalho qual é a identificação da figura, né? Por isso que ela tem uma identificação. Figura 1, isso que eu estou falando aqui é a figura 1, figura 2, figura 3, tabela 1 e assim por diante, tá? Detalhe, suponhamos que você tem duas figuras, duas tabelas, dois gráficos. Figura 1, figura 2, tabela 3, tabela 4? Óbvio que não. Figura 1, figura 2, tabela 1, tabela 2, gráfico 1, gráfico 2, certo? A identificação de cada um respeita a própria origem de cada uma das ilustrações, certo? Bom, além disso, ainda nesse quesito, caso você vá utilizar de equações ou fórmulas, não sei se vai ser o caso de alguém, mas se por acaso vier a aparecer, eles aparecem separados graficamente do texto, obedecendo às regras matemáticas. Então, se porventura alguém fizer a utilização de equação ou de alguma fórmula, ela também vai aparecer assim, né, de forma, digamos, centralizada no seu trabalho, como se fosse uma ilustração, né, mas é uma equação, uma fórmula, seguindo ali o texto, né. Separa do texto, da parte escrita, né, grafada, coloca lá a sua fórmula, a sua equação e dá continuidade ao trabalho. A mesma coisa mesma coisa não, né? Sobre as siglas. As siglas, elas devem ser expostas por extenso na primeira vez que aparecer no texto. Isso é importante. Então, a forma completa do nome, ela deve anteceder a sigla colocada entre parênteses. Então, se por acaso, dentro do meu texto, eu vou falar sobre a BNT, eu não vou citar a BNT logo de cara. A primeira vez que eu falar sobre ela, eu tenho que colocar por extenso. Então, Associação Brasileira de Normas Técnicas, entre parênteses, ABNT, e aí dou continuidade ao texto. Logo em seguida, se eu for utilizar de novo, né, for me referenciar, for citar a BNT, aí sim eu posso falar a sigla, posso manter só a sigla. É a mesma coisa, a mesma ideia do que a gente falou sobre os autores, né, sobre utilizar o último nome dos autores. A primeira vez que eu vou falar sobre um autor, eu preciso falar o nome dele completo. E aí, em seguida, caso eu cite novamente, aí sim você pode colocar o último nome dele no seu texto, certo? Lembrando que, se a primeira referência, nome completo, se a primeira referência de sigla, preciso colocar ela toda por extensa para a pessoa saber de fato o que aquilo significa, ok? E sendo assim, caso apareça novamente, a pessoa já tem ciência do que é que eu estou falando. E essas questões aparecem, né, nos elementos textuais, tanto as ilustrações quanto as siglas, enfim. Agora, em relação aos elementos pós-textuais, né, que a gente também tem no anteprojeto, mas que aqui no projeto de pesquisa ele tem mais algumas especificidades. As referências, como nós já falamos, ela é obrigatória, obviamente, apresentada em ordem alfabética, tudo aquilo que a gente já comentou, elas devem ter um espaçamento entre elas de 1,5, sendo que o título ou o site, dependendo de onde você pegou, está em negrito ou em sublinhado ou em itálico, tem que manter aquele padrão. Se você escolhe para um, tem que manter para o outro. O início da referência é sempre em letra maiúscula, enfim, já praticamos bastante sobre referência, né? Então, assim, referência obrigatória para os projetos, né? Para a parte pós-textual do trabalho, e deve conter, deve aparecer. Aí a gente tem um glossário, o apêndice, o anexo e o índice são todos opcionais. O glossário, basicamente, é um momento assim de identificação de termos, né? É onde você pode colocar definições de palavras que as pessoas talvez não tenham conhecimento. Então, se é uma nomenclatura diferente, você coloca lá no glossário. É como se fosse um dicionário, né? De definições. Basicamente, você coloca definições de palavras que você utilizou que talvez não sejam de conhecimento, de vasto conhecimento, de conhecimento da maioria das pessoas. Extremamente opcional, caso seja realmente necessário, ok? Agora, se tem só uma palavra ou outra palavra que de fato seja difícil, você pode até colocar como nota de rodapé, né? Sinalizar lá no próprio texto, coloca uma numeraçãozinha lá em cima e no rodapé você coloca a definição. Agora, se for um trabalho que de fato tem muita nomenclatura técnica, muita nomenclatura específica, você pode sim construir um glossário e colocar no final do seu trabalho. Em seguida, a gente tem um apêndice e tem um anexo, ambos opcionais, como já falamos aqui, são em relação a qualquer informação extra que você queira adicionar ao trabalho, imagens, fotografias, gráficos, tabelas, trechos de
de outros artigos ou livros também podem aparecer como anexo, como apêndice. Caso você queira utilizar para dar mais embasamento no seu próprio projeto de pesquisa, você pode utilizar e colocar lá, mas é opcional. E o índice acaba sendo também opcional, certo? E o índice ele funciona como o índice eu acho que para mim é o mais opcional assim de todos. Ele é como se fosse um sumário de palavras-chave, digamos assim. Então você coloca lá todos os termos mais importantes do seu trabalho e as páginas onde eles aparecem, né? Geralmente isso acontece nos trabalhos maiores, assim, né? Para auxiliar o leitor a encontrar aquilo que ele está buscando de forma mais fácil. Novamente, vamos supor que eu estou buscando ali num trabalho específico sobre desmatamento. E aí, se tiver um índice, eu vou lá no índice, vejo a palavra desmatamento e todas as páginas que a palavra desmatamento aparece. E aí eu consigo me direcionar exatamente para essas páginas para tentar encontrar o que eu estou buscando. Né? É extremamente opcional. No caso de vocês, acho que não tem a menor necessidade, mas é bom saber do que se trata. Então, basicamente onde tem as informações sobre palavras-chave assim específicas, onde encontrar no texto, certo? São esses elementos pós-textuais, sendo a referência o único obrigatório. Agora a gente tem algumas informações, né, sobre a apresentação gráfica, a disposição gráfica e o formato do projeto de pesquisa, tá bom? Seguindo as normas da BNT, que é a 14724, em relação ao a própria apresentação mesmo, disposição gráfica e o formato do trabalho em si. Alguns detalhes. O papel utilizado, né, no caso da impressão, é um papel ou branco, ou pode ser também um papel reciclado, folha A4. E aí tem o tamanho da folha 4, né, que a gente conhece como A4. A impressão ela é em um ou nos dois lados da folha, mas geralmente é muito mais comum a gente fazer em um dos lados, mas pode ser sim nos dois lados da folha. Lembrando que se você vai fazer nos dois lados da folha, tem que ficar atento à paginação, à enumeração das páginas, né, para não ter nenhum erro na hora de fazer a impressão. Detalhes sobre as margens, né, tanto a superior quanto a esquerda, quanto a inferior e a direita, seguindo uma determinada numeração. Então, a régua, né, no caso da margem superior e esquerda, deve estar em 3 centímetros, enquanto a inferior e a direita deve estar em 2 centímetros. Então, é um pouquinho mais afastado ali para a direita, né? Ela fica mais próxima da margem direita do que da margem esquerda. Tem essa distinção. Ainda, o espaço de entrelinhas é de 1,5, no caso das referências, das citações longas e do objetivo da folha de rosto, o espaçamento é simples. Então, assim, no texto de modo geral, o espaço é de 1,5 do texto em si. Agora, nesses casos mais específicos, que a gente também já falou sobre eles, nas citações longas, nas referências, no objetivo da folha de rosto, que é aquela parte menorzinha lá onde tem trabalho de conclusão de curso, de tal lugar, de tal orientador, enfim, também ali com espaçamento simples, ok? Fora isso, 1,5. O texto ele vai estar sempre justificado, a única exceção é a lista de referências. O texto justificado é basicamente o texto todo certinho, tá? Da margem direita à margem esquerda, ele é justificado. Com exceção na lista de referências, onde o texto ele fica somente alinhado à margem esquerda, tá? A margem direita não tem por que justificar. A fonte, como eu falei também para vocês, ela é em Times New ou em Arial, né? Geralmente o Arial é uma sugestão, na cor preta sempre, tamanho 12, né? A única exceção são para citações longas, para as notas de rodapé, para os números de páginas e para as legendas das fotos, né? Das ilustrações, que a sugestão é de tamanho 11, mas também pode ser tamanho 10, tamanho 9 já fica pequeno demais. Então, tamanho 10 ou 11 são as únicas exceções no caso de legenda, de ilustração, número de páginas. É importante saber que o número de páginas ele também é um número um pouco menor, então não é no tamanho 12, é no tamanho 10 ou no tamanho 11. E as citações longas, como nós falamos também, tamanho 11. Informações mais específicas aqui sobre a citação direta longa, que a gente também já chegou a falar na aula de citações, sem aspas, o texto tem um espaçamento simples, um recuo de 4 cm da margem esquerda e a fonte em tamanho 11 ou tamanho 10. Lembrando que tem que ser padronizado. Se você vai utilizar tamanho 11 para tudo aquilo que for de fonte menor, então mantenha a fonte tamanho 11. Ok? No caso da citação, do número de página, das notas de rodapé e da legendagem de ilustração.
citação longa é isso. Em relação à paginação, algarismos arábicos, também números cardinais. Direita da página, 2 centímetros da borda superior, em tamanho menor também, certo? Então, sempre na direita, a 2 centímetros da borda superior. Lembrando que capa e contracapa não são enumeradas, ok? A partir daí, sim, você pode fazer a enumeração do seu projeto. O resumo também não costuma ter a numeração da página, não. De fato, você só vai enumerar depois do sumário. A partir do sumário, de fato, você faz a enumeração, né? Obviamente, fazendo a contagem devida. A gente não numera a capa, a contracapa e o resumo, mas a gente conta eles, né? Óbvio. Então, vamos supor, se no meu trabalho eu faço a utilização dos obrigatórios só, tá? Eu não vou fazer os opcionais. Tem o capa, tem o contracapa, tem o resumo, tem o sumário, e aí em seguida tem a introdução. Já inicio a introdução na página 5, obviamente, porque a capa é a primeira, a contracapa a segunda, resumo a terceira, sumário a quarta. Não sinalizo isso lá na paginação da folha, mas conto a partir daí, sim. Então, introdução, página 5. 2 centímetros da borda superior, né? O próprio Word ele ajuda a fazer já essa formatação de forma muito mais fácil. Bom, indicativo de números das seções. Outra informação aqui para vocês. Em relação a esse número das seções, ele precede o título e deve vir alinhado à esquerda, separado apenas por um espaço. Exemplo, 1, espaço, introdução. Então, não tem ponto depois do número 1. Como eu cheguei a mostrar aqui para vocês, como vocês podem ver, introdução, 1, espaço, introdução. 2, elementos, revisão da literatura. 3, métodos e procedimentos. Então, não tem um ponto. O ponto ele só vai ter, de fato, nas subseções, ok? Então, nas seções, é só um número arábico, um número cardinal, alinhado à esquerda, separado por um espaço, sem ponto depois do número, ok? Geralmente, existe um pouco de confusão em relação a isso, que o pessoal coloca 1 ponto introdução, 2 pontos desenvolvimento, mas não tem esse ponto. E o próprio Word também consegue fazer essa numeração aí, lá na página, no design do texto. Em seguida, ainda tem aqui no caso, né, os títulos dos elementos pré e pós-textuais, ou seja, eles não recebem indicativo numérico e devem ser centralizados. Como assim? Os elementos pré e pós-textuais, que são o que? Resumo, sumário, referências, glossário se tiver, anexo se tiver, apêndice se tiver, eles não têm indicativo numérico, tá? O indicativo numérico vai ser apenas, como vocês viram aqui no exemplo, vou voltar lá de novo. Introdução, revisão, metodologia, apresentação, análise e conclusão, todos enumerados. Porém, referência, apêndices, anexos não tem numeração, ok? No caso, a numeração que eu digo é essa numeração de identificação inicial. Página, obviamente, que vai aparecer. Mas eles não são enumerados, esses elementos pré- e pós-textuais, ok? Quando eles aparecem lá no texto. Eles são somente centralizados e colocados em negrito em letras maiúsculas, ok? Ainda sobre isso, sobre as fontes das seções e das subseções, de acordo com a norma 6024 também, tem que seguir a seguinte gradação. Seção primária em maiúsculo e negrito, seção secundária em maiúsculo sem negrito e a seção terciária em minúsculo e negrito. Seções a partir da quaternária em minúsculas sem negrito. Então, basicamente, aí você segue uma gradação entre um e o outro. Vai revisando